Meu nome é Denis Moreira, eu tenho 38 anos, eu sou formado em artes visuais. Eu trabalho como professor da rede pública de ensino há mais ou menos 8, 9 anos. Eu nasci e cresci no bairro da Vila Missionária, na zona sul de São Paulo, onde eu vivi por 30 anos. E atualmente eu resido em São Miguel Paulista há mais ou menos 10 anos. Bom, eu desenho mais ou menos desde os 10 anos de idade, né? Através dos desenhos originários da cultura oriental, né? Mais precisamente japonesa, através dos mangás. E com o passar do tempo, eu trouxe essa prática para o desenho para outras linguagens. Eu trabalho principalmente com pintura, fotografia, colagem digital e também artesanal, né? Mais manual. Mas a minha ideia é fazer de uma forma híbrida a mistura entre essas linguagens, né? Desenho, pintura, trazer um pouco dessa estética para fotografia e a minha formação de design. O que vai diferenciar essas questões de ter que ter uma formação ou não é o próprio artista, onde ele vai utilizar-se da melhor forma possível, né, esses cursos de formação. Mas eu acho que é muito interessante ele ter em mente que o mercado vê isso como uma tendência a ser exigida, né? Não isso pelos artistas, mas o mercado ele visualiza e olha de forma diferente aqueles que têm e os que não têm. Isso vai para mestrado, doutorado, pós-doc, né? Daí por diante. Atualmente eu faço parte de uma fraternidade de homens pretos, né? Que são 10 homens, que é o vilanismo. E eles me influenciam direta e indiretamente, tanto na minha pesquisa conceitual, quanto no meu dia a dia, né? Na minha caminhada, né? Porque a gente se considera como uma família. Então isso afeta também, né? No meu cotidiano com a minha esposa, meu filho. E acho que de modo geral, artistas como Rosana Paulino, Aline Mota, falecido Sidney Amaral ou Arger Martins, eles me influenciam e, de certa forma, trazem boas energias através das suas referências, através das suas pesquisas para me continuar, né? Então, eu considero como talvez um dos maiores desafios que eu encaro assim na minha profissão e na minha obra a questão do tempo. Como eu tenho essa dupla jornada, e se contar a família também uma tripla jornada, isso acaba afetando direta e indiretamente na minha produção, né? Se for pensar também em questões de financiamento de obras, eu tenho um certo limite no qual faz com que eu tenha que escolher e selecionar a minha forma de trabalhar. Mas eu penso que também tem um lado positivo, que agindo dessa forma eu tenho que talvez ser mais preciso nas minhas criações, na minha forma de me colocar no mundo, né, de uma forma mais assertiva. As inspirações que eu trago, né, nas minhas artes, né, seja tanto no desenho como nas esculturas agora ou pinturas, elas vêm talvez de um anseio de conhecer a mim próprio, assim, e conhecer um pouco das minhas tradições, dos meus antepassados, né, e é nessa descoberta que talvez eu vou desmembrando dentro dessa pesquisa, que ela vai para o campo da história, ela puxa um pouco para o campo da memória também afetiva, fala um pouco sobre o meu cotidiano, né, da minha família, dos meus amigos. É meio que um caminho que se entrelaça, que eu conhecendo o outro, eu conheço a mim próprio, assim. Então, foi através dessas máscaras africanas que eu consegui firmar um lugar, né, de pertencimento também, uma identidade onde ela serve como um guia para mim. E aí eu permeando esses lugares, que vai desde do oeste, do Benin, Camarões, perpassando pela África Central, como Angola, Moçambique, né, ou Congo, eu vou caminhando e direcionando através desse autoconhecimento, né? E meu trabalho é um pouco essa expressão, eu vou conhecendo nesse caminho. Esse aqui é um trabalho que se chama O Guia, ele faz parte de uma série que eu chamei de Função. Todas as obras, elas carregam esses nomes dentro de várias máscaras que eu trago dentro da minha pesquisa com as suas funções relacionadas a várias regiões do continente africano. Funções essas que perpassam por entretenimento, funeral, celebrações de casamento, iniciações. E essa aqui leva ao título de O Guia, porque para mim a máscara ela serve como um acompanhamento, né, dessas pessoas que invocam essas máscaras, sejam em rituais tradicionais ou seja através, né, da arte, seja através da sua religiosidade no Brasil ou em qualquer canto do mundo. Então, o guia para mim, ele tem esse sentido de orientação, né, de abrir portas e de destinar a fazer algo, seja numa conversa de iniciação entre pais e filhos, seja no acompanhamento de uma procura por emprego, seja no casamento e daí por diante.
Essa foi uma primeira obra que eu fiz, e aí tem essa outra que se chama Sonam, que são ideogramas advindas do povo Chokwe, né, do nordeste de Angola, onde eu retrato dois homens, um recebendo e o outro fazendo uma tatuagem no outro homem, com um toque também afetuoso, né, de carinho, que também a obra perpassa. Os sonas, cada um deles carregam em si algum tipo de história, né? Seja através de um provérbio, seja através de uma história que perpassa alguma fábula. E aqui, os dois personagens são vistos de costas um pouco para falar sobre as questões internas do ser humano, do que carregam essas pessoas dentro dessa lógica, né, contemporânea paulistana, né, misturando esses ideogramas tradicionais com as minhas vivências, né, de um homem negro no território de São Paulo. Aqui eu tenho algumas máscaras, né, que eu me coloco como um guardião dessas máscaras, não como um colecionador no sentido mais amplo da palavra, e eu utilizo elas como referência, tanto energética como no meu trabalho. Aqui tem uma série que eu nomeei como Adinkra, onde eu trago personalidades históricas, né, brasileiras ou de outras regiões do mundo, como Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, relacionando esses rituais que existiam, né, dessas máscaras do Camarões, do Congo, com as qualidades dessas pessoas que fizeram, né, os seus nomes nas histórias e influenciaram tantas pessoas. Através desses símbolos de Gana, né, os ideogramas Adinkra, eu religo essa temática perpassando esse triângulo, né, entre personalidade, máscaras e os ideogramas Adinkra para falar sobre, né, essas sabedorias, né, desses povos africanos e originários, né, das suas diásporas de formas mais diversificadas, né, tentando complexizar, tentando trazer um pouco a diversidade desse povo dentro dessas camadas que elas não se limitam, né, dentro de um estereótipo de um povo que talvez pense igual, seja de uma única forma, né. Então aqui eu tento reconstruir essa história através dessas memórias, através, né, dessa sabedoria milenar. E aí eu dei um salto, né, dentro dessa pesquisa com essas máscaras, né, tentando trazer mais para os dias atuais. Então eu comecei a trazer algumas máscaras mais industrializadas, né, máscaras de festejos, máscaras de cortejos, e comecei a incluir nelas roupas também do meu cotidiano, né, roupas de marcas, adereços como relógio, pulseira. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos, caseiramente mesmo, convidando amigos, parentes, para fazer essas performances. Porque aqui eu tô falando de um outro tipo de ritual, eu tô falando de um ritual que acontece do sagrado no dia a dia, né, da minha casa. Inclusive nessa máscara aqui, que eu fiz uma performance dançando samba rock com a minha esposa, eu coloquei a máscara de urso, ela colocou a máscara de uma zebra, e aí a gente dançou um samba rock aqui em casa, um pouco para falar sobre como a gente se conheceu, um pouco do que é importante dentro da nossa cultura, e tentar trazer esse contexto da máscara de forma completa, né? Ou seja, o elmo, a roupa, a dança e tudo que está ao seu redor. E aí eu resolvi dar um salto, né, através desses desenhos aqui, confeccionar as minhas próprias máscaras, né? Então, se em alguns trabalhos anteriores eu trazia máscaras advindas, né, da parte central, oeste, ou da parte sudeste do continente africano, aqui eu comecei a elaborar as minhas próprias máscaras, né, dentro dos meus conhecimentos, dentro daquilo que eu carrego comigo nesses mais de 30 anos de vida. Então eu fiz máscaras dentro de uma série que eu chamei de Prelúdio, Pretérito, Preto Rito, onde ela é dividida em várias partes, inclusive aquelas máscaras que eu fiz, né, com a minha esposa, fazendo a dança do samba rock, aqui apenas utilizando gravatas, essa com algumas bolinhas de pompom, outras com saco plástico, essa aqui usando uma roupa social, que está aqui do lado, né? Essa aqui é a roupa dessa máscara aqui, cada uma para falar de uma função, que no caso eu mesmo criei, né? Essa espécie de mitologia, né? Mas é mais baseado numa ficção dentro de algo que eu inventei para relacionar, né, com essas máscaras africanas, né? Mas agora de uma forma contemporânea, né? Com as minhas próprias colocações,
as minhas próprias invenções e fazendo a parte manual, né? Em vez de adquirir algo que já foi criado por alguém, eu 100% coloquei a mão na massa. Então aqui eu tenho essas máscaras que elas são feitas com materiais variados. Essa aqui feita com saco plástico, onde eu criei o elmo da máscara e fabriquei ela para ser utilizada dentro de uma performance que futuramente espero colocar na rua e participando desse processo de confecção, elaboração conceitual, que antes mesmo dela ganhar forma, né, de forma física, antes eu pensei no seu conceito, pensei na sua materialidade, do que ela significa e como é que vai ser a recepção das pessoas ao entrar em contato com ela. Aí aqui a gente tem uma outra máscara que também, né, é dessa mesma série, mas onde eu uso uma outra materialidade para falar sobre entretenimento. Aquela é para falar sobre poluição, falar um pouco sobre como a gente está tratando o meio ambiente. Aqui eu já trago uma leitura de festejo, de cortejo, de entretenimento, né, de recepção através dessa variação de cores, né? São bexigas palito, onde eu juntei elas dentro desse corpo, né? Que espero um dia colocar na rua também. E essa outra aqui é uma máscara também dessa mesma série, um crochê feito pela minha tia, né? E aí eu fui confeccionando, com a minha esposa também me ajudou, meu sobrinho também faz parte do processo, né? De fotografar, de servir como modelo. Minha irmã também ajudou a confeccionar a roupa, então é tudo feito em família. E para fazer essa performance também, meus planos é ir para a rua com ela, convidando artistas, convidando outros produtores de arte, para a gente viver ela fora do ateliê, né? Porque por enquanto assim ela de modo parado tem uma leitura, tem uma forma, né, de significação, e ela na rua entrando em contato com outras pessoas é uma outra, né, forma de agir no mundo. Esse aqui são os trabalhos mais recentes, né, dentro da minha produção. São trabalhos que eu criei eles pela primeira vez numa exposição que eu fiz no Museu Afro Brasil, a convite do curador Claudinei Roberto. E dentro desse convite, né, em parceria com o MAN, do Museu Afro, eles me pediram para fazer uma linha do tempo, uma espécie, né, de pesquisa histórica sobre os diversos movimentos que aconteceram dentro da historiografia do negro no Brasil, né, e as suas personalidades. Então, eu pesquisei uma gama de artistas, de personalidades, políticos, né, pessoas do meio que contribuíram. E dentro dessa pesquisa eu trouxe, né, o Guerreiro Ramos e a Laudelina de Campos, dentre outros tantos, dentro dessa técnica que eu chamo de lenticular, que é uma impressão 3D, né? Na verdade ela leva o nome de lenticular porque ela tem essa sobreposição de imagens, né? Que ela pode variar de 2 ou 3 imagens. Então, a primeira vez que eu utilizei elas foi justamente para dar um salto dentro dessa pesquisa que eu faço, né? De desenho, pintura e fotografia, mas de uma certa forma onde as imagens elas estão mais estáticas, né? Então tem a sobreposição também entre imagem e personalidade histórica, mas aqui eu consigo fazer uma transmutação entre as duas. Ora, o ponto de vista é alcançado na máscara, em outro momento quem ressurge, né, dentro desse ponto de vista é o retratado. Então essa passagem também, como se fosse uma espécie de ritual, onde as duas coisas acabam virando uma só, eu acho que tem um ganho enorme dentro dessa pesquisa que eu faço e que veio a engrandecer, né, essa minha pesquisa que eu já faço há algum tempo. Bom, essa daqui é uma das obras dessa série, né? No caso, a personalidade é o Manuel Quirino e ela acompanha uma máscara Dan da Costa do Marfim. E o interessante nela é que além desses dois elementos, ela também tem uma certa textura no fundo também, que acompanha um pouco essa analogia e metáfora que eu faço, né, nesse trabalho, onde a máscara ela ressurge como tipo de cura e de avivamento, né, dessa personalidade, algo que talvez eu enxergue que seja muito útil nos dias de hoje, que é você
tentar trazer elementos para enriquecer a sua vida cotidiana, a vida familiar, emocional, né, em todos os sentidos. Esse aqui também é um outro trabalho, né, da série Função, onde eu trago a representação da minha avó com a minha mãe. E ao fundo ela tem uma imagem, né, mais ou menos fazendo uma analogia ao filme da Negra D, né, dos Mansambeni, onde a máscara ela funciona como uma orientação e um vigia que está próximo ali, né, daquelas pessoas no local específico. E pensando em questões de ancestralidade, aqui eu cito, né, as minhas referências mais próximas, onde elas estão sendo acompanhadas por uma máscara angolana que se chama Muanapu. É uma máscara, né, que ela traz essas referências matrilineares, que também é própria, né, das regiões, né, do continente africano, não só da parte central, mas também do oeste. E aqui eu junto as três dentro desse contexto, né, de importância para mim. E para mim tudo isso se une dentro desse abraço fraterno, né? Onde, por exemplo, a minha avó, ela não tem, né, especificamente uma face, né, delineada, traçada, porque para mim ela é a representação da máscara. Então, a máscara já complementa e faz essa junção, juntamente com a minha mãe. O feedback para mim é muito importante, né? Obviamente que eu não me oriento 100% pelo feedback sendo positivo ou negativo. Eu me baseio mais na intuição, até porque o mercado, né, às vezes os críticos, curadores e até mesmo os artistas, eles estão envoltos a algum tipo de tendência, né, que pode ir de acordo com a maré do momento. Então, a intuição e talvez um propósito ao longo prazo é o que me guia mais e que faz sentido para mim. Até para mim não entrar numa questão de algum tipo de neura, de ansiedade, de tentar agradar X ou Y, de pessoas que talvez não tenham um aprofundamento na pesquisa, né? São, às vezes, opiniões momentâneas. Então, acredito que a arte é um fator, né, de mudança na sociedade, e ela tem um extremo poder em suas mãos, assim. A partir do momento que ela se propõe a comunicar algo, é nessa interface que ela tem o ganho, diferente talvez de outras áreas, né? Que também tem grandes potenciais de mudança, mas a comunicação eu vejo como um fator essencial e é o que muito falta às pessoas. O mercado da arte, pensar em uma outra forma que não seja a eurocêntrica que vem sendo feita há mais de, 400 anos, seria uma utopia. Mas eu acho que exercitando, né, essa empatia, enxergar novas formas de saberes, né, como os povos originários, os povos africanos e outras formas de lidar, né? Mas eu acho que seria um exercício de grande dificuldade para eles, justamente por não terem lógica da inclusão e trabalhar mais no meio da escassez e exclusão. Eu não consigo separar, né, essas duas questões, né, do valor comercial por valor social da obra. Para mim, o valor social, obviamente, ela é muito mais importante do que o valor comercial, mas não tem como distinguir. Até porque um, acho que não se desvincula do outro pela seguinte questão, né? Para mim criar, eu tenho que ter um aporte financeiro para comprar os materiais. E até pensando em estratégias de sobrevivência, eu preciso desses valores monetários para conseguir investir, para conseguir prolongar a minha pesquisa, né? Através de visitas em exposições, né? E comprar materiais diversificados. Por exemplo, eu tenho um anseio muito grande em experimentar outras linguagens. E sem essa questão financeira, ela não pode existir, né? Não tem essa possibilidade. Bom, meu objetivo futuro, eu sonho em conhecer o mundo, né? Eu tenho um desejo muito grande de expandir meus conhecimentos, né? Ganhar mais sabedoria, seja através da arte, ou seja através do simples fato de visitar outros países, né? Experimentar da culinária, da sabedoria popular. E também tenho um desejo de expandir essas linguagens que eu já trabalho, né? No caso, a fotografia, pintura e desenho, fazer algumas coisas com vídeo também, colocar um pouco essas máscaras que eu crio para fazer performances nas ruas, né? De forma a convidar outras pessoas para fazerem parcerias também, criar alguns filmes e dar esse salto, né, na minha carreira, que seria através do audiovisual.